A área de TI tem mudado muito rápido. Isso para todo mundo, para quem está no começo, para quem já está há bastante tempo trabalhando. E algumas semanas atrás eu achei bem curioso que uma sobrinha minha que está cursando os primeiros semestres de engenharia da computação me mandou a seguinte mensagem: tudo o que vejo pela internet ou pessoas comentando é de que a área de TI meio que já não tem mais um bom mercado e que ao decorrer dos anos vai ficar pior com a IA, como se nem valesse mais a pena. E isso é bastante desmotivador. Vendo essa mensagem, eu acho que eu levei uns 3 dias para conseguir responder propriamente, não por questão de tempo, mas porque eu achei realmente desafiador encontrar quais seriam as palavras que representassem realmente minha opinião sobre isso. Primeiro de tudo, dois sentimentos me vêm à mente quando eu leio essa mensagem, que são eles medo e ansiedade. Medo e ansiedade que são extremamente justificáveis, porque afinal a gente está falando de uma jovem brasileira que está entrando nesse mercado não só por afinidade, mas também porque venderam uma série de promessas e sonhos sobre a área, que seria a profissão do futuro, salários altos no início da carreira, um trabalho remoto, uma área disruptiva e inovadora. E parece que quando finalmente estava chegando a vez dela de se formar e de entrar no mercado de trabalho, vem a IA e coloca em risco tudo isso que ela comprou como um sonho. E ela completa de novo com a frase: e isso é bastante desmotivador. É como se ela tivesse comprado um terreno e quisesse construir ali uma casa, tivesse colocado energia, esforço, tempo e quando ela estivesse prestes para se mudar, anunciassem a construção de uma represa que vai inundar todo o bairro daquela casa, daquele terreno. Talvez você também esteja se identificando com isso agora. Afinal, não é muito difícil encontrar aqui mesmo em plataformas e redes sociais como o YouTube, se você buscar, você vai encontrar uma série de influenciadores falando o que você precisa fazer, o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. A certeza é que alguém vai tentar te dar uma resposta definitiva. Então, a pergunta que ela me fez foi a seguinte: você, como alguém que já está na área há mais tempo, qual é a sua opinião sobre isso e também uma visão de futuro para esse mercado? E a minha resposta ela foi bem categórica com eu não faço a mínima ideia. Mas não porque eu não tenho uma opinião sobre o assunto. Justamente porque a minha opinião é que não somente eu, mas ninguém consegue fazer isso, que é prever o futuro. Não importa se você trabalha em uma Big Tech ou mora no Vale do Silício. Ninguém consegue prever ou antecipar o que vai acontecer no seu mercado daqui a um ano, ou quem dirá daqui a 5 ou 10 anos. Se alguém, CEO, especialista, professor, que for, afirmar categoricamente que algo que existe hoje deixará de existir no futuro, ou algo que não existe hoje existirá no futuro, essa pessoa ela está mentindo. Ou pior, ela só está tentando te vender alguma coisa. Isso não significa dizer que a IA não está remodelando a nossa área, porque ela está sim. Mas isso não é só na área de TI. Minha esposa, por exemplo, que é psicóloga, um concorrente indireto hoje da profissão dela é o ChatGPT. Quem poderia imaginar? Quem poderia antecipar isso? Significa que a profissão dela vai deixar de existir? Não sei, ninguém sabe. O que se sabe é que a profissão dela, assim como muitas outras, medicina, direito, engenharia, tudo vai sofrer algum nível de mudança. E soluções antigas não resolvem problemas novos. Pensa da seguinte forma: não existe e nunca existiu uma coisa chamada estabilidade. O mundo é e sempre foi um lugar caótico. Só que a gente não deve temer isso, a gente deve abraçar isso. Em outras palavras, pode sim acontecer de você estudar muito, se esforçar muito e, quando se formar, ainda assim não conseguir um emprego. Assim também, como pode acontecer de você estudar, se esforçar muito e, antes de se formar, já conseguir um belo emprego. Não tem como antecipar isso, essas coisas só acontecem. Quando eu me formei em ciência da computação em 2018, o curso ainda não tinha 1% da popularidade que ele tem hoje.
E agora, em muitas universidades, o curso só perde para medicina em questão de concorrência. Quem poderia antecipar isso? Eu dei sorte? Talvez, não sei, ninguém sabe. A gente está no mesmo barco, tanto quem está entrando como quem já está há algum tempo. Eu, de verdade, acredito que a minha profissão não existirá daqui a alguns anos. Pelo menos não exatamente como ela é hoje. E o que eu posso fazer? Eu preciso continuar estudando, me adaptando, seguindo o flow, estudar os fundamentos, mas também estar abertos a novidades e a novas tendências. Entender que nenhuma escolha que a gente fizer hoje vai nos dar a garantia de um sucesso no futuro, mas apesar disso, devemos continuar fazendo essas escolhas. Então, em vez de responder vale a pena, eu gostaria de trocar a pergunta. Porque o tipo de pergunta que você faz determina o tipo de resposta que você consegue encontrar. Primeiro, você está entrando na área por interesse genuíno ou simplesmente por dinheiro? Os dois são válidos, mas aqui as estratégias são completamente diferentes. Quem entra por interesse tem mais tolerância a momentos difíceis. Talvez tenha que ficar até alguma madrugada estudando ou tirar algum final de semana para aprender uma tecnologia nova, começar um projeto diferente. Se for apenas por dinheiro, esses momentos que são extremamente importantes se tornam muito mais onerosos, muito mais sofridos, difíceis de lidar. Quem entra estritamente só pelo dinheiro precisa ter um objetivo muito mais claro. Qual é a área, qual é o nível, qual é o resultado esperado. De novo, nenhum dos dois é errado, mas saber qual é o seu objetivo vai fazer grande diferença. Segundo, qual é a sua expectativa de tempo? Tem uma grande diferença entre preciso de resultado em 6 meses e estou construindo algo para os próximos 5 anos. O mercado no curto prazo é muito mais imprevisível e geralmente tem muito mais gente disputando as mesmas vagas. Terceiro, para qual mercado que você está olhando? Eu trabalhei no mercado brasileiro por 4 anos e depois migrei para o mercado internacional, onde eu também já estou por 4 anos. São jogos completamente diferentes em expectativa, cultura, remuneração, na forma como você vai se posicionar. A resposta para vale a pena no Brasil pode ser diferente para quem está mirando no mercado europeu ou nos Estados Unidos. O que eu disse para minha sobrinha no final foi isso: não tem como eu te dizer se vai valer a pena, mas que a incerteza que você está sentindo é a condição de qualquer escolha relevante que você vai fazer na sua vida. A IA vai mudar o mercado. O mercado já está mudando, mas ele sempre mudou. As pessoas que conseguiram navegar entre essas mudanças não foram aquelas que conseguiram fazer previsões certas, mas foram aquelas que se mantiveram em movimento. Então, talvez a pergunta que vale a pena ficar não seja será se vai ter mercado, mas seja o que eu posso fazer com essas mudanças.